Sejam bem-vindos à Economia Explica. Eu sou o Irã e hoje teremos uma conversa super importante, principalmente para quem está pensando no que fazer depois da graduação em Economia. Nosso convidado de hoje é o pesquisador João Kleber Estácio de Lima. É economista formado pelo UERN, com experiência em iniciação científica no CNPq, trabalhando com a aplicação de modelos não lineares para medidas de desemprego. Ele já atuou como bolsista de extensão, foi monitor, foi cofundador e diretor de projetos da Laje Consultoria e Investimento, que é a nossa empresa júnior aqui da Facem, é mestrando em economia pela UCB, Universidade Católica de Brasília, e atualmente exerce o cargo de gerente de estudos econômicos do Instituto Mário Borges no governo de Goiás. Ele é um profissional que vive de pesquisa, mercado e setor público. João, muito obrigado por aceitar nosso convite para a gente bater um papo. Maravilha, obrigado aí, Irã. Obrigado, professora Elza, já deixar aqui de antemão registrado meu agradecimento pelo convite. Espero poder contribuir, espero que seja um debate, uma conversa muito enriquecedora e que a gente possa elucidar em cima do tema esse grande emaranhado que é o mercado de trabalho, quais são as perspectivas quando a gente termina o curso de Ciências Econômicas, que eu já passei por essa fase, então, querendo ou não, eu já estive na posição dos alunos, aquelas dúvidas, as incertezas e etc. De antemão, obrigado aí pelo convite. Agradecemos. João, para a gente começar, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante. Como é que foi o seu caminho da graduação da UERN até chegar no IMB? E o que te levou para essa área de pesquisa aplicada? Como você já bem adiantou aí, fez uma síntese do meu currículo, ao longo do meu processo de graduação, eu participei de diferentes projetos, desde extensão, já fui bolsista de extensão, bolsista de iniciação científica, monitor, e também, em paralelo, na época que eu estava prestes ali, basicamente, a me formar, me graduar, de fato, na área, eu participava também de projetos de consultoria. Então, alguns professores me convidavam, também tinha a Lastro, eu fui integrante, como você bem disse, da Lastro, pelo cargo de diretor de projetos. Então, assim, a minha experiência, de certa forma, ela está calcada muito, pelo menos na época da graduação, ela está muito calcada em justamente a minha sede por conhecimento. Então, eu buscava muito tudo que, eu me lembro que desde o quarto período, se não me falha a memória, eu já me interessei em me engajar em algumas atividades. Então, a primeira atividade que eu me engajei, se não me falha a memória, foi como bolsista de extensão. E ao final da graduação, eu tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica do professor Rodolfo Costa, inclusive ele foi o meu orientador do trabalho de conclusão de curso, e desde então, minha vida foi muito corrida, muito atarefada, e de certa forma eu me lembro bem, esse momento está sendo muito proveitoso também, porque eu começo a me lembrar do passado, na época que eu estava na condição de um aluno, ali eu passava o dia na universidade, eu me lembro, chegava às vezes 8, 7 horas da manhã, saía 6, 6 e meia, 8, 9 e meia da noite, então foi um processo, assim, muito enriquecedor, de certa forma, tive contato, guardo uma ostensiva amizade aí com os professores do curso. Hoje somos grandes amigos aí, professora Genivalda, professor Rodolfo, professor Soares, professora Elza, né? E todos os demais, professor Rafael, professor Chapas, Neto, enfim, não vou nem me estender para não esquecer de ninguém e não me queimar na fita. Mas, assim, de certa forma, foi um processo. Quando eu terminei a minha graduação, antes mesmo de eu terminar a minha graduação, eu recebi o convite para vir trabalhar no Instituto Mauro Borges. Eu recebi esse convite. Na época, eu ainda estava terminando a graduação. Então, logo assim que eu colei o grau, recebi o diploma, acho que em 15 dias estourando, eu já estava em Goiás. Eu desembarquei em Goiânia e tomei posse no cargo. Sobre essa questão do foco do Instituto Mauro Borges, de fato, a área de pesquisa, ela me atrai muito. Hoje vem crescendo muito o movimento, eu me lembro bem da época da graduação, a gente teve um seminário que foi ofertado aí em parceria com o programa de pós-graduação em economia, aí, se não me engano, acho que foi 22, 23, enfim, foi ofertado um seminário focado em políticas públicas baseadas em evidência, que é a frase da vez.
Hoje muito se veicula não, a necessidade de balizarmos as políticas públicas, focando em evidências, cobrindo todo o ciclo de avaliação, então, desde a etapa de planejamento, a etapa de monitoramento, a etapa de avaliação mesmo, confrontando custos, confrontando benefícios da política, e era uma área que me agradava muito. E por incrível que pareça, o meu cargo está muito vinculado ao que eu trabalhei na iniciação científica, porque eu trabalho hoje diretamente com o mercado de trabalho. É uma das minhas grandes áreas, aqui abrindo um parênteses, só para que vocês tenham noção da dimensão, a gente faz divulgações trimestrais do boletim que faz um diagnóstico do mercado de trabalho da economia goiana. Então, a gente cobre ali desde a população economicamente ativa, taxa de desocupação, taxa de ocupação, população economicamente ativa, rendimentos, desigualdade, enfim, cobre gig economy também, que foi uma das coisas, um dos destaques aqui do nosso boletim, que a gente mensura esse pessoal aí que está trabalhando com esses aplicativos de entrega, delivery. Então, tudo isso a gente calcula baseado nos microdados da PNAD. Então, meu trabalho de conclusão de curso foi justamente, eu me lembro bem do título, Estimando o Desemprego Estrutural e Friccional para as regiões metropolitanas do Brasil. Foi esse meu trabalho de conclusão de curso. Então, a ideia foi justamente a gente construir medidas de desemprego. Porque o desemprego é muito fácil a gente olhar, por exemplo, a taxa de desocupação. Então, a gente tem por exemplo, taxa de desocupação de 4,9, 4,8, que é aproximadamente onde a taxa de desocupação goiana flutua. É muito fácil a gente olhar, só que existem componentes. E aí é o que a gente chama de desemprego friccional, desemprego estrutural, enfim. Então, desde esse meu processo da graduação até a minha vinda a Goiás para integrar o time aqui do Instituto Mauro Borges, foi um processo, assim, foi uma revolução na minha vida, eu diria, eu brinco, né? Porque jamais eu me imaginaria estar onde eu estou, e hoje também, diante de tudo como conquistei, sou extremamente grato, desde lá do processo da academia, de quando eu estava ali, e a gente passa por muitas dúvidas. Eu tive esse momento, eu fiz Ampec, muita gente aí termina a graduação em economia, ou está prestes a terminar, ou vai desejar almejar o doutorado, tem que acabar se submetendo a esse exame. É um exame que avalia, né? Ou classifica os candidatos para os programas de pós-graduação. Então, eu passei por todo esse processo, tinha minhas dúvidas, como acho que todo mundo tem muita dúvida, mas sempre eu tive a certeza que daria certo. Sempre eu disse, não, é isso que eu quero, mesmo diante daquela dificuldade. Nossa, cara, teve uma prova de macro, estudando em SLMPP, aquele negócio, hoje, aquilo ali para mim é mamão com açúcar, mas à época, aquilo ali, caraca, era pra gente, tava saindo de uma macro ali, com modelo ISLM, etc., dá uma olhadinha ali na curva de Phillips, etc. O ISLM-BP, que é um modelo muito complexo, querendo ou não, assim, do ponto de vista de graduação, um modelo complexo, porque a gente vê a economia aberta, a economia fechada, quando o câmbio é flutuante, quando o câmbio não é flutuante, BP vertical, BP horizontal, perfeitamente elástico, enfim. Então, hoje eu vejo assim que foi um processo bastante enriquecedor, porque para eu estar onde eu estou, diante de tudo que eu conquistei, a gente estuda muito na macro, principalmente na macro da pós-graduação, é um estoque, então a gente vai acumulando. Então, tudo o que eu tenho hoje depende do que eu renunciei, que eu me dediquei, o custo de oportunidade, né, trade-off aí da economia, tudo que eu me dediquei no passado. Eu achei muito interessante essa parte quando você falou sobre o processo desde o início, né, da sua graduação, e pegando um gancho nessa parte do início, né, pensando assim como um calouro. Quais seriam as portas de entrada que você vê que são mais comuns no mercado de trabalho para um economista, para ele ingressar no mercado? Cara, assim, no meu ponto de vista, consultoria. Eu tenho um portfólio, sim, de consultoria. Trabalhei em diversas consultorias, não só na Laje, como em parceria também com alguns professores, eles me convidavam, professor Léo Vigildo, professor Rodolfo, enfim, eles me convidavam, e eu, sempre quando tinha algum projeto profissional, então também quando tinha um projeto de consultoria, eles me chamavam, fazia parte do time,
e etc. E eu via, pelo menos na época, né, a minha visão ali que eu tinha, é uma porta de entrada muito boa, porque se você tiver uma boa formação, uma boa experiência, você pode chegar com solução. E é hoje, e eu reafirmo, o mercado hoje, da iniciativa privada, do setor público, hoje todo mundo visa solução. A gente não quer ficar discutindo o problema. Eu participo de muitas reuniões e a gente vê, não dá para ficar nessa de, certo, temos esse problema, ficar discorrendo sobre esse problema infinitamente, mas se ninguém apresenta uma solução, o negócio não anda. Então, é uma das portas de entrada. Eu gostaria também aqui de deixar muito claro para os alunos do curso, de certa forma, porque é um podcast, eu acredito, mais voltado aí para esse público, eu gostaria de frisar que os alunos, eles não podem ter uma visão assim, muito tapada, digamos. Por quê? O economista, ele por si só, ele é um profissional muito interdisciplinar. O que é que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente eu digo porque eu tive colegas que são, eu vejo muito aí alguns alunos do curso, posso trocar figurinha, converso com um, converso com outro, eu vejo que e as pessoas, às vezes elas se prendem a uma única coisa. Assim, não, eu vou fazer só isso, pronto, tá bom, já me dediquei só a isso, show, não preciso de mais nada, sou autossuficiente. Porque a gente precisa porque justamente buscar além do que a gente está vendo dentro do curso, se você quer sair com uma graduação muito acima da média, você vai ter que recorrer a esses meios. Não tem para onde correr. E não sou eu que estou falando. Eu tenho amigos, eu compartilho espaço de trabalho com grandes economistas e todos dizem a mesma coisa, que hoje somos amigos, né? Os meus estagiários, brinco muito com eles, eu tenho os meus estagiários da minha unidade, e eu gosto sempre o tempo todo de estar passando esses direcionamentos. Olha, você está tendo aqui uma oportunidade que na época, eu não tive. Eu não tive. Você está trabalhando aqui conosco, trabalhando diretamente, manipulando microdados, rodando, porque tudo que eu faço, pelo menos eu gosto de sinalizar, olha, eu usei esse modelo, qual? Ah, foi o modelo, por exemplo, de Callaway Santana, Santana. Por quê? Por que eu usei esse modelo? Não, porque esse modelo é bom porque ele se adequa a tratamentos, intervenções heterogêneas no tempo. Então, por isso esse modelo é mais robusto do que o diferenças tradicionais. Então, essa ideia de você sempre procurar ser acima da média, porque eu não estou falando aqui de modo algum, de maneira de modo a parecer que eu sou superior, de forma alguma, mas eu sempre na graduação tive essa percepção. E outra coisa que eu praticava muito é sempre ficar perto de quem sabe nem que seja 1% a mais que eu. Eu sempre tive essa concepção. Então, eu colava nos professores, eu perturbava os professores, eu passava o dia ali ao lado dos professores. Eu disse, não, me lembro quando o professor Rodolfo voltou do Ministério da Economia, ele tinha acabado de voltar, ele foi meu professor. Cara, quando eu vi aquele negócio do mundo da econometria, eu disse, cara, esse negócio é o que eu quero para mim, é o que eu quero seguir. E até que hoje eu e o professor Rodolfo, né, somos muitos amigos. Então, então eu me aproximei muito, eu disse, não, cara, eu estar perto de pessoas que sabem nem que seja 1% a mais que eu, passar o mesmo dia na universidade, procurei muita coisa por fora, muita coisa por fora. Para você ter noção, eu sabia de modelos que é o que muita gente só vai descobrir na pós-graduação. Eu já sabia já desde a graduação, modelos de suavização de consumo, a gente vê muito só na pós, outro modelo de diferença de indiferenças, também teve alguns modelos que eu já acessei, vamos dizer assim, entre aspas, eu acessei a causalidade já na graduação. Eu não ficava só nas regressões ali, trabecologia, Probit, modelos de séries temporais, todos esses modelos aí, até hoje que lá no IMB, a gente tem uma unidade no departamento que é só direcionada a projeções, mas vira e mexe eu gosto de pegar o estagiário, por exemplo, para a gente ficar brincando ali com projeções de algumas variáveis do mercado de trabalho, seja taxa de desocupação, criação de postos de trabalho. Gosto de ficar fazendo uns exercícios com eles, justamente para dizer, olha, eu estou te preparando, mas eu não quero que você só saia sabendo de mercado de trabalho, não. É que você saiba também fazer
coisas muito além do mercado de trabalho, porque dentro da minha área a gente também discute sobre pobreza e desigualdade. É uma das coisas aí, como eu sou lotado, meu departamento está lotado, está vinculado, subordinado à Superintendência de Estudos e Avaliação do Instituto Mauro Borba, a gente tem, é uma das minhas atribuições, essa questão de monitoramento e avaliação das políticas públicas que são implementadas pelo governo do Estado de Goiás. Dando um gancho melhor assim sobre a questão do mercado de trabalho, né? Pela sua experiência, você já passou, a gente abordou lá no início, né? Tanto pela Lastro, né? Tanto dando consultoria, agora está no setor público. Como você vê a diferença assim, entre o setor público e o setor privado, no tipo de trabalho, no ritmo, as exigências? Eu acho interessante esse seu questionamento, né? Eu tive contato com os dois. Então, assim, tem peculiaridades, sim, quando está conversando com um empresário e quando você está conversando com um gestor público. O grau de abordagem é diferente, mas vão haver pontos ali em comuns, né, de decisão natural. Porém, assim, eu percebo que encaixo melhor no setor público. Eu trabalhei já ali no setor privado, tive muita reunião com muito empresário também, a época que, principalmente na Lastro, conheci muitos empresários, a gente via, o Arthur, que foi o presidente também, a gente ia muito, a professora Genivalda também ia no balaio das reuniões, então eu me lembro, você puxando essas coisas, não tem como se lembrar de toda a trajetória, viu? Teve uma população de coisas aqui na cabeça da gente, né? Mas, assim, uma das coisas que eu diria que mais percebe assim, é que eu acho que o setor privado, eu acho que é o impacto. Eu acho que a palavra-chave é o impacto. Olha, quando a gente está conversando ali com o empresário, vem dar uma consultoria aqui na minha empresa, o financeiro está bagunçado, estou precisando fazer projeção de fluxo de caixa, não sei o quê, pipipi, papapá. É uma coisa que, inclusive, hoje eu converso muito com meus amigos, que, inclusive, concluíram aí também na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que hoje estão fazendo mestrado na Paraíba, outras no PINS, etc. Mas é uma das coisas que eu percebo. É que quando a gente está falando com o empresário, eu sinto que a capacidade de impacto é menor. Quando a gente trabalha para a administração pública direta, governo do Estado, a escala do impacto de uma decisão economista, ela é muito maior. Ela é muito maior desde o processo, você está ali no processo de elaboração de uma política, você está falando ali de uma coisa que vai afetar a decisão ali, a decisão vai afetar, pelo menos a nível local, a nível estadual, a população daquele município. Então, assim, eu acho que é o principal de águas, eu diria. É a escala do impacto. Quando a gente faz uma consultoria para uma determinada empresa, o impacto vai se restringir, estará limitado ali no âmbito da empresa. Já quando a gente trabalha no setor público, a conversa muda muito de rumo, porque tudo que a gente vai fazer são sucessivas, não, reunião de alinhamento, não, tem que fazer uma reunião para isso, não, tem que fazer uma reunião de planejamento. Então, quando a gente trabalha com política pública, a feição, a face, os contornos são diferentes, são bem diferentes. E essa é bem desafiador, inclusive, porque dependendo dos casos, em alguns casos, a gente precisa ter muito bem traçado o que é que aquela política pretende atingir, o que é que a gente pretende alcançar com aquela determinada política pública que está sendo desenhada. Isso daí tem que ter muito cuidado, porque a gente está falando de recursos públicos. A gente não está falando, isso pode causar dano ao patrimônio público, né? Dependendo do desenho da política pública. Então, a gente que trabalha muito com o processo, hoje o IMB ele vem avançando muito na avaliação de políticas públicas, está conseguindo institucionalizar, está conseguindo fortalecer, justamente acompanhando as melhores práticas, justamente acompanhando as melhores evidências que a gente tem hoje, está avançando também nessa agenda de construir, não só de construir também, mas também o processo majoritariamente de avaliar. A gente está avançando muito nessa agenda, estamos conseguindo institucionalizar. Então, por exemplo, eu gostaria aqui de abrir um parênteses, já que você pediu aí, vou dar um exemplo, né?
para que as pessoas se situem. Vamos, por exemplo, nesse exercício de 2025, o IMB foi protagonista em duas grandes frentes. E aí eu vou citar quais foram essas duas, não foram só essas, né, mas vou citar as duas principais. A gente teve ali, no início do ano, o lançamento do Fundo de Estabilização Econômica de Goiás. Qual é a ideia desse Fundo de Estabilização Econômica? A ideia do fundo é garantir poupança intergeracional, pautado nas melhores evidências, nas boas práticas que a gente tem na literatura internacional. Então, a gente colaborou na elaboração desse fundo, a ideia do fundo suavizar o ciclo econômico. Então, a gente fez o desenho dos mecanismos, quando é que vai poder ter acesso aos recursos do fundo. Então, tem esses mecanismos muito bem desenhados. É em estado de calamidade pública. Não, é uma baixa atividade econômica, um quadro recessivo. Ou até mesmo, por exemplo, a gente olha justamente para uma das métricas que foi dada por a nossa equipe, que foi basicamente o resultado fiscal estrutural. Então, a gente olha para medidas de superávit, mas aí a gente cria uma que é o resultado fiscal estrutural, inclusive está na lei complementar. E aí eu parabenizo, que foi chefiada aí pela equipe do SAB, também já participou aqui do podcast, ex-aluno aí do curso, hoje um grande colega, um grande amigo, a gente chama o cara da macroeconomia, ele é o superintendente de estudos e projeções macroeconômicas. Então, a gente fez o desenho, nossa equipe fez o desenho desse fundo, então a gente avançou aí também nessa agenda institucional com a criação desse fundo, que visa justamente a captação de recursos focados a investimentos estratégicos do estado de Goiás. A gente foi feito o lançamento do fundo lá na B3, enfim. Então, basicamente, em linhas gerais, se eu fosse simplificar mesmo assim, eu diria que a principal diferença é o tamanho do impacto que você pode gerar. É o tamanho do impacto que você pode gerar. Não dizendo, menosprezando um em detrimento do outro, mas é um fato. Pode observar, quando você vai dar uma consultoria para uma empresa, quando você trabalha no setor financeiro de uma empresa, querendo ou não, o impacto vai estar restringido, vai estar limitado àquela determinada entidade. Diferente quando a gente trabalha na administração pública, porque a administração pública, a gente sabe, é um dos princípios, a gente tem que atender à supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado, em regra. Então, é uma das principais diferenças, fora que a visão das pessoas é também, querendo ou não, diferente, dependendo do profissional que está ali conduzindo uma determinada secretaria, ou dependendo de um outro profissional que está conduzindo um departamento, um setor dessa secretaria, etc. Depende de fato, mas em linhas gerais é isso. É a questão do impacto. Você pode, enquanto profissional, gerar na vida das pessoas um ambiente econômico. Eu vou fazer uma pergunta que é duas perguntas em um, porque tem a ver, né? Como você tinha dito antes que tem estagiários, né? Que você já trabalha, já coordena uma equipe. Quais habilidades mais essenciais que dão um diferencial, assim, na hora de conseguir o primeiro estágio ou o primeiro emprego? Seria estatística, analisar dados, comunicação? Aí minha outra pergunta, que também envolve essa parte, que já pode dar um gancho, né? Qual é o erro mais comum dos estagiários ou de uma pessoa quando tenta entrar no mercado de trabalho? Na seletiva de estagiário que eu fiz, eu e a equipe lá no início do ano, a gente fez a divulgação, falou, olha, o Instituto Mauro Borges está com uma vaga aberta para gerência de estudos econômicos, gerência de projeções macroeconômicas. Estamos aí atrás de pessoas para compor o nosso time. E aí apareceram muitas pessoas, né? Muita gente. E a gente basicamente deu um indicativo. Olha, era interessante que já tivesse pago disciplina X, econometria, conhecimento razoável em algumas das principais bases de dados abertos, que obviamente não tem como um aluno ter acesso a uma base de dados restrita, mas enfim, conhecimento das principais bases de dados, IPEA, IPEADATA, Bacen,
A gente foi até modesto, a gente limpa PNAD, enfim. E aí a gente listou quais seriam essas habilidades requeridas e apareceram pessoas muito boas, muito boas. Só que uma figura me chamou a atenção. Que figura foi essa? No edital a gente deixava muito claro as datas que seriam feitas as entrevistas, listava tudo bem direitinho, só que um rapaz, vamos dizer, eu não me lembro as datas, mas vamos dizer que a entrevista estava prevista para o dia 10 de, sei lá, janeiro. Dia 5, esse rapaz foi até o instituto, a moça lá atendeu, que ele foi lá, etc. As recepcionistas receberam, e ele disse, olha, eu queria falar com o pessoal do Instituto Mauro Borges, não sei o quê, e até que a Valéria, que é nosso braço de apoio, veio até mim, João, tem um rapaz aí, ele gostaria de falar com alguém do Instituto, você poderia falar com ele, já que é você que também está aí à frente do painel aí de entrevistas com esse pessoal. Eu disse, mas Valéria, não tem como, porque a gente ainda está colhendo inscrições, não estou entendendo porque que ele está aqui, mas eu vou recebê-lo. Aí esse rapaz, eu recebi, deixei entrar na sala, etc, e conversei com ele. E aí, o que mais me chamou a atenção é porque ele não era, assim, não vamos dizer, eles não tinham muita habilidade, porque se a gente pegasse os currículos, tinham currículos muito melhores, inegável. Tinha gente, inclusive, que trabalhou na Pró-Reitoria de Planejamento Financeiro da Federal de Goiás, outras pessoas trabalharam, já tiveram experiência no mercado financeiro, outras já com currículo muito bom, com econometria, já cursou econometria, já está ali mais pro final, já para produção do trabalho de conclusão de curso, que é gente mais, assim, avançada. Mas esse rapaz me chamou a atenção justamente pelo protagonismo dele de vir até a gente, porque ninguém veio, exceto ele. Então ele veio, eu acolhi, eu recebi. Ele, inclusive, eu acho, se eu não me engano, ele me falou que reprovou em cálculo. Eu disse, tudo bem, etc. E aí a gente fez as entrevistas com todos, e ele passou por uma segunda entrevista, porque nessa primeira só foi eu que o recebi. Na outra bancada, a banca avaliadora, digamos assim, os que estavam ali examinando, todos tinham o mesmo peso para decidir quem iria selecionar quem. E aí, esse rapaz, eu escolhi ele. Como eu tinha margem discricionária, eu disse, vamos ficar com ele. Eu e outra pessoa, a gente disse, não. Eu e a outra gerente lá de estudos do meio ambiente e do agronegócio. A gente disse, não, vamos ficar com esse rapaz. Justamente, ele não tinha o melhor currículo. Eu fui totalmente contra-intuitivo, porque, como eu disse, tinha gente muito boa, tinha gente muito habilidosa, tinha gente com muita mais experiência, inclusive em softwares econométricos. Ele não tinha essas experiências todas. Ele não sabia mexer em R. Mas desde quando eu tive a conversa com ele, eu disse, olha, seu currículo aqui não está dentro dos parâmetros que a gente limitou dentro do PS, dentro do processo seletivo. Mas se eu puder te dar uma dica, cara, nesse tempo que vai rolar o processo, né, ainda estamos acolhendo inscrições, um dos nossos gerentes estava viajando, estava em férias, então tinha que aguardar o retorno dele também, um dos outros gerentes. Então, eu disse, vai, pega R, vai atrás de aprender em R. Inclusive, você talvez já era para ter aprendido R, pelo assim, você está no sexto, quinto período, na época. Então, vai aprender R, porque eu aprendi R muito cedo. Eu domino. Hoje eu não mexo com todos, né? Mas com R, Python, Stata. O pessoal descobriu um outro software aqui quando eu cheguei, que o pessoal fala muito no Gretel. Nunca tinha ouvido falar nesse tal desse Gretel. Aí, mas enfim, eu disse para ele, olha, vai aprender essas coisas, vai estudar essas coisas. Dei, inclusive, alguns indicativos do que ele poderia, ensinei, dei alguns direcionamentos dentro do limite dentro do que dava, do limite do possível. E aí ele foi, e a gente ficou com ele. E aí a mensagem que eu deixo é que, embora ele não tenha, de fato, na época, ele não tinha o melhor currículo, eu resolvi investir nele. Por que que eu resolvi investir nele? Justamente porque ele foi um dos poucos que veio até a gente demonstrar, ele manifestou o interesse dele, ele queria aprender conosco. Eu disse, o mercado de trabalho precisa, assim, de pessoas assim. Mas outras coisas que eu já diria que você questionou, e aí
A conversa tá tomando um rumo de querendo ou não, nós estamos conversando aqui o que a micro fala muito, né? Poder de barganha, é o poder de barganha. Se eu fosse dizer, a pessoa tem que ter humildade. Qual é essa humildade? A gente também tem uma série de outros estagiários, né? Mas o que é que eu estou querendo dizer com humildade? Não é porque você está num cargo, assim, numa posição de estagiário. Ah, eu já ajudei a redigir um boletim do mercado de trabalho. Logo eu racei tudo de mercado de trabalho. Esquece. Se você tem esse tipo de postura, isso é no meu ponto de vista, e milhares de outras pessoas também vão concordar. Você tem que ter humildade. Você não pode. Quando você não pode, porque eu já vi pessoas assim, achando que se esgotou o conhecimento para mim. Se for assim, eu acho que não está na área de economia, não, você. Mas das coisas que mais me decepciona quando eu vejo estagiário agindo dessa maneira, querendo saber mais que alguém que tá, não que a gente não seja perfeito, longe disso, mas assim, ah, achando que às vezes sabe mais, porque, eu já aprendi a fazer isso, mas tudo bem, tem milhares de coisas que você não sabe fazer que você ainda não aprendeu. Não é porque você sabe uma coisa pontualmente que você domina o todo. Você sabe uma fração do todo. E ninguém tem acesso ao todo, bem da verdade é isso, mas é uma das coisas que eu recomendo muito. E sempre quando a gente tem reunião, inclusive está mais intensivo isso, essas reuniões com os estagiários, porque eu achei relevante a gente conversar mais com eles, de dar esses direcionamentos. Olha, vamos moldar um pouco aqui, entender qual é a postura. Tem que entender que aqui todo mundo, vocês, né, estão numa postura de aprendizado. Então a gente tem que ter a humildade, reconhecer quando eu não sei de uma coisa, eu vou chegar e vou dizer, olha, você me pediu isso, eu não sei, mas me dá um prazozinho tal, eu aprendo, vou lá e faço. Então, é isso. Mas eu já peguei algumas situações chatas, assim, a gente enfrenta de algum estagiário ou outro querer desbancar uma pessoa de um determinado cargo que está bem acima dele. Já peguei, né? Porque achou que, gerente fulano de tal não me deu as instruções corretas, ou, enfim, mas isso acontece muito, inclusive é bem recorrente, mas são pontos assim de divergência, mas que a gente vai alinhando. Mas se eu fosse dizer, eu acho que a maior virtude que uma pessoa pode ter, que eu, quando era graduando, eu tinha, quando os meus professores falavam, eu não abri um A para contradizer, de modo algum, de contrariar, etc. Porque eu entendo que eu estou ali numa posição, na época eu estava numa posição de aprender. Então a gente aprende ouvindo, não é falando. Então isso é muito, do meu ponto de vista, é muito importante. Então eu acho que é uma virtude, sobretudo a humildade. Cara, eu não sei. Hoje meu estagiário, um dos meus estagiários, sabe fazer coisas que eu diria que na época da graduação eu não sabia, mas eu ensinei para ele. Então eu disse, olha, vamos pegar aqui, vamos coletar dados dos leitos, vamos coletar dados, quantidade de médicos, número de óbitos. Hoje ele já entende muito bem a PNAD, não entende na íntegra, mas ele já entende o que é a Pesquisa Nacional de amostra por domicílio, a PNAD, que a gente trabalha muito os microdados. Então, assim, já entende o que é uma população economicamente ativa, uma população em idade ativa, uma taxa de desocupação, rendimento habitual, rendimento efetivo. Ele já começa a entender coisas e a gente confronta muito quando a pessoa entrou, como ela está agora, então a gente vê uma evolução, né? Inclusive, principalmente na hora de conversar. Então, assim, a gente vê que a pessoa começou a dar robustez à fala, começou a ser uma fala mais encadeada, menos truncada, usando as terminologias, as denominações corretas. Então, enfim, se eu fosse dizer, eu acho que a principal virtude, tanto para bem, ou seja, como para, se você quer conseguir um cargo, como para mal, ou seja, eu quero me destacar ali dentro, tem humildade, tanto na hora de entrar como para se manter. Não é porque conseguiu entrar que a humildade vai acabar, né? Humildade tem que se manter constância, porque é um aprendizado, né? Então, não é linear, e não vai conseguir também sair de um ponto a outro, ao ponto de chegar discutindo unidades primárias de amostragem, ou sequer mesmo fatores de expansão, como a gente entende, de cabo a rabo, digamos assim, a PNAD contínua trimestral. Você já deve ter visto que muitos estudantes, eles têm
Acredito que quase todos, quando terminam a faculdade de economia, eles têm um caminho, uma bifurcaçãozinha. Ou ir para o mercado de trabalho, ou seguir a carreira acadêmica. Assim, na sua visão, qual sinal ajuda a identificar, para um estudante que está com essa dúvida, qual seria o caminho mais adequado? É uma pergunta bem cabulosa, né? Porque a vida, ela não é determinística, ela é estocástica. Fazendo uma filosofia aqui meio econométrica, ela não é determinista, ela é estocástica, porque antes de vir para o IMB, eu tinha tudo muito, muito bem determinístico. Ah, vai fazer após, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai fazer isso, vai fazer aquilo, blá, blá. E é, eu acho que se fosse uma das coisas que eu pudesse voltar para o João daquela época e abrir o olho, eu diria, não se prenda a coisas pequenas. Não se prenda a coisas pequenas. O que é que eu tô querendo dizer que não se prenda a coisas pequenas? Às vezes a gente amarra, vincula, não, vou fazer isso porque isso vai dar o meu sucesso no final. Não necessariamente. Hoje eu tenho uma visão muito diferente e meus amigos também concordam muito. Todos que estão na posição que a gente está, a gente conversa muito. A gente vai pro almoço, a gente conversa muita coisa e uma das coisas é sobre isso. É que às vezes a gente fica muito preso, muito preso. Eu ficava muito preso em que aspecto? Não, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Não estou menosprezando nada, só que estou querendo dizer que existe muito além do mundo acadêmico. O que é que eu estou querendo dizer? Não existe muito além do mundo acadêmico. As pessoas, às vezes, eu sempre vou defender a figura do economista, porque o economista é um profissional muito indispensável. Não é à toa que eu sou formado, sou registrado no conselho, pode procurar, tenho registro no conselho. Eu defendo a minha profissão, porque o economista, ele é para estar em tudo que é canto que você imaginar. É para estar numa fundação, é para estar numa autarquia, é para estar no setor privado, é para estar nas casas legislativas. Eu digo muito isso, eu converso muito. Cara, o economista ele é para estar nas casas legislativas. E tem pouquíssimo economista nas casas legislativas em geral, né? Desde do Senado, Câmara de Deputados, ele precisa estar nesse espaço. Eu já me deparei, né, com esse negócio de desenhar esses dispositivos. E é legal, inclusive, desenhar esses dispositivos, né? Uma medida infralegal, ou um projeto, um PL, um projeto de lei, porque, inclusive, no IMB a gente trabalha dando parecer de conveniência e oportunidade, o parecer de mérito administrativo de projetos que vão justamente para a Assembleia Legislativa ser votado. Então, a gente analisa a conveniência, a oportunidade, faz uma descriçãozinha e aprova reconhece, sanciona, não sanciona, enfim. Então, nesse ciclo, foi uma das áreas que eu disse, cara, o economista nessa área legislativa, ele tem muito a contribuir, porque, modéstia à parte, a gente consegue pensar muito além do que o pessoal pensa, assim, no convencional. Tudo quando a gente vai desenhar, a gente já está pensando nos impactos. E se vão haver brechas para as pessoas burlarem, tentarem burlar, seja o que for. Seja um desenho de um programa social, fulano tentar burlar por esse caminho. Então a gente tem uma capacidade muito acima da média nesse aspecto. E é isso que eu diria. As pessoas, às vezes, quando a gente está terminando a graduação de economia, fica muito naquele mundo mais previsível. Não, você faz um mestrado, não, depois termina, faz um doutorado. Não que isso não seja importante. É importante, mas assim, hoje, compartilhando o espaço de trabalho e o espaço de estudo, fazendo mestrado na Universidade Católica de Brasília, eu vejo, eu tenho amigos que são auditores, eu tenho um amigo muito próximo, um colega muito próximo, ele trabalha no Ministério da Saúde, ele é estatístico e está fazendo mestrado em economia. E ele trabalha no Ministério da Saúde. Tem uma grande colega também que trabalha no Ministério de Minas e Energia. Ela é contadora e resolveu vir para a área de economia, porque ela disse, não, eu preciso da economia, e hoje é apaixonada pelo curso. Inclusive fala em fazer graduação em economia.
Eu disse, eu acho que não precisa ir para tanto, dá para ir você ficar só com mestrado, doutorado, que você já está pegando ali todo o baseline, já está pegando inclusive muitos modelos robustos, modelos de gerações sobrepostas, modelos o modelo ali de política monetária ótimo, quando você, se caso algum ouvinte aí vá fazer, quando aprender o catatal que é o modelo de política monetária ótima, sai de baixo, porque insere título, insere moeda, insere transferências lump sum, mercado de trabalho, o negócio é, sim, um emaranhado, um modelo muito complexo, né, que a gente não estuda na graduação. Assim, é hoje o que eu vejo. A gente não precisa, às vezes parece que é o caminho mais óbvio a se seguir. Não, eu vou, termino, faço um mestrado, depois eu faço um doutorado, mas veja bem que não necessariamente você precisa seguir esse caminho. E renunciar a uma coisa vai implicar em desistir da outra. Não necessariamente também, porque eu tenho colegas que tem na casa dos 38 anos e tá fazendo. O cara tá fazendo doutorado em economia. E eu vejo, cara, não precisa assim, sabe? Terminei a graduação, o cara foi, prestou concurso, hoje é auditor do Distrito Federal e tá fazendo mestrado em economia, perdão, doutorado em economia. Eu disse, cara, não, a gente não pode, às vezes, eu imagino que é difícil, às vezes é muito fora da nossa realidade pensar nessas coisas, principalmente para quem está aí, na época que é estudante, que vive preso a essa realidade muito acadêmica, etc. Só que existe, gente, e pior que existe um mundo lá fora que é muito grande e que, infelizmente, quase nenhum aluno sabe que esse mundo é tão grande, sabe que existem essas oportunidades, sabe que a vida não precisa ser linear. Eu gosto muito de frisar, tem momento para tudo, sempre falo, quando eu posso. Na vida a gente tem momento para tudo, embora a gente ache que não tem. Não, se eu não fizer doutorado, sei lá, daqui a um ano, quer dizer que eu nunca mais farei. Não é bem assim, não é bem assim. Eu acho que vendo os exemplos dos meus amigos, meus colegas de turma, cara com 35, 38, auditor da Receita Federal, auditor do Distrito Federal, etc. Tenho também colegas que trabalham no Senado, então eu vejo e disse, cara, construiu toda uma bagagem e só depois veio pensar em fazer mestrado e doutorado? Interessante, assim, foi assim, diria um choque de realidade. Para mim, particularmente, foi. Eu acho que a ideia mesmo é a gente pensar, sempre ficar vendo. Tem muitos concursos bons aí para auditores. Economista, como auditor, eu acho que se sai muito bem também, é uma área muito prestigiada, não só financeiramente, mas como uma área muito prestigiada socialmente, mas, sobretudo, que é uma área muito importante, né? Sem os auditores, querendo ou não, o Estado não arrecada. Assim, se a mensagem que eu poderia deixar aqui gravada é, cara, vê as oportunidades, não se prende, não se acha. Porque eu também passei a ver isso quando eu ouvi alguns alunos falando frases muito rasas, como do tipo, eu vou fazer um mestrado porque eu não tenho nada melhor para fazer. Eu disse, você está indo fazer um mestrado? A pessoa não dizia com essas palavras, mas nas entrelinhas era, eu estou indo fazer porque eu não tenho nada melhor para fazer. Aí a pessoa termina o mestrado, eu vou fazer o doutorado. Por que eu vou fazer? Porque eu não tenho nada melhor para fazer. E aí faz o doutorado, termina o doutorado, e aí? Aí a pessoa fica perdida no mundo. E é uma das grandes, infelizmente, onde as pessoas falham. E algumas, né? Eu não estou dizendo todas, longe disso, né? Algumas coisas que eu observei empiricamente. E, infelizmente, tem pessoas assim, que elas acabam fazendo as coisas porque foram basicamente a circunstância, ela não tinha perspectiva, ela não tinha objetivos, ela não tinha nada, e foi empurrada e foi. E isso é o que me preocupa, porque formam muitos profissionais, querendo ou não, frustrados. E uma das coisas que dificilmente eu vejo são, pelo menos do pessoal que eu tenho o prestígio, a honra de dividir cadeira na sala de aula do programa de pós, são pessoas que não são frustradas profissionalmente. Não são.
todas têm um histórico muito, muito bem calcado, profissional. Não, já trabalhei na iniciativa privada, tenho muitos amigos que trabalham para bancos, Sicoob, outros trabalham são servidores da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado. E eu disse, cara, como talvez eu tinha uma visão muito simplória, achando que não, a pessoa tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado e logo seguir. Aí, não, você pode conciliar essas coisas, você pode ver além, eu diria, né? Você pode ver muito além, e é isso que eu deixaria, assim, gravado aqui, uma mensagem que eu desejaria passar, e que inclusive eu passo muito para os meus estagiários. A gente vai pensar além, não pensa pequeno, não se prende a coisas pequenas, não se prende. Porque as pessoas, às vezes, infelizmente, elas se prendem a coisas muito pequenas e tem sim um mundo lá fora, gigante, com muitas oportunidades, com muitas. Infelizmente, as pessoas não agarram essas oportunidades. Bom, muito bom falar sobre isso. Isso, inclusive, já dá um gancho para a gente pensar um pouquinho sobre o futuro. O mercado ele está mudando muito rápido, né? Agora com inteligência artificial, com machine learning, big data, tudo quanto é palavra estranha, né? Para quem começa, principalmente para quem nunca ouviu falar nesses termos, né? Que antigamente a gente pensava, não, isso daí é coisa de quem faz TI, isso daí é coisa de cientista da computação. E hoje em dia a gente sabe que é uma coisa que todo mundo tem que, todos os profissionais, principalmente economistas, precisam saber bastante. Aí minha pergunta é a seguinte: na sua visão, quais competências, podem ser essas, podem ser outras, claro, né? Quais competências vão diferenciar os economistas para o futuro? Pensando assim, 5, 10 anos assim. Você tocou num ponto que também a gente discute muito entre nós, com esses avanços da IA, da inteligência artificial, machine learning, porque a gente usa muito na nossa área. Inclusive, a gente tem um setor dentro do Instituto Mauro Borges, uma superintendência que é dedicada só a isso. É o pessoal que trabalha com dados e georreferenciamento. A gente tem uma gerência, né, chefiada pelo Wesley, que é um gerente também, e o que ele faz, cara, é surreal, assim. Os painéis de BI, ele tem uma inteligência artificial, ele trabalha na linguagem de programação mesmo. Ele tem uma inteligência artificial que inclusive trabalha para ele. A gente chega a ser até engraçado assim quando a gente conversa, né? Mas esses avanços eles estão vindo e estão vindo para ficar. Isso é inegável. Isso é inegável. A gente já consegue observar a substituição em algumas rotinas administrativas, por exemplo, fazer uma ata. Ah, não, hoje a IA já está avançando aí, faz uma ata, questão de agenda. A gente está vendo que a IA está conseguindo, pelo menos nesses empregos mais mecânicos, ela está conseguindo já substituir bem. E eu diria que, assim, os diferenciais, as competências, primeiro de tudo é que a gente não pode ser negacionista, eu acho, nesse aspecto. Porque tem gente que é negacionista, a IA tá vindo, vai mudar tudo, vai destruir posto de trabalho, Vamos lá, vamos ser parcimoniosos, né? Vamos ter calma e prudência para discutir esse ponto. Porque quando a gente fala dentro da nossa rotina de trabalho, onde a IA ela se aplica muito, quando a gente quer mitigar tarefas rotineiras. Tarefas rotineiras, a IA está ali para dar um suporte, a IA está ali para facilitar, inclusive, uma busca, também, querendo ou não, mas a gente sabe que ela não é perfeita. Ela não é perfeita e ela está longe de ser perfeita. Inclusive, a gente já pegou a IA inventando informação. E a IA já pegou, ela chega, inclusive, a inventar informação e ela fica até o último momento defendendo que aquela informação é verídica e não existe em canto nenhum. Inventa citação, inventa que autor fulano de tal disse isso, não disse em canto nenhum, nem existe esse fulano de tal que ela está discutindo, então ela não é perfeita. Mas sim, ela é uma ferramenta que veio muito para facilitar essas atividades rotineiras de escritório, digamos assim. E é muito bom, ela consegue fazer muito bem feito. Porém, quais são as habilidades e como é que o economista, digamos, vai conseguir se blindar esse movimento, né? E aí eu diria que a nossa capacidade de resolver problema. Eu diria porque todo santo dia
Do momento que eu acordo, do momento que eu vou dormir, eu e os meus colegas, os meninos, os superintendentes, os gerentes, os assessores, todo dia a gente está pensando em resolver problema. E isso, eu sinto muito, aí a gente vira e mexe, a gente tenta brincar com ela, né? A gente dá um problema inédito, ela não tem a mesma capacidade de saída que a gente, não. Ela não tem. Ela não tem porque se não foi, querendo ou não, se ninguém não chegou com aquela solução, não vai ter no banco de dados dela e ela, porventura, não vai conseguir cuspir essa resposta para você. Então, eu acho que uma das maneiras da gente se blindar é a gente ter histórico mesmo, a gente ter histórico profissional, dizer, olha, eu ajudei, eu contribuí, eu faço avaliação disso, eu trabalho com aquilo, eu tenho bagagem, porque a bagagem, ela vai ser indispensável, querendo ou não, você ter bagagem é indispensável, ter história para contar. Eu sempre falo muito, minha frase de efeito é, as pessoas precisam ter história para contar. Então, eu brinco muito. Um dia desse a gente estava mexendo com dados da pesquisa orçamentária, pesquisa de orçamento das famílias, né? A POF. Aquilo é uma caixa preta. Quase ninguém trabalha com a POF. Quase ninguém. Então, se você for procurar na literatura, se você for procurar nos sites, quase ninguém, dificilmente você vai encontrar alguma coisa muito bem consolidada, um código lisinho, que rode, não tem. A POF foi uma das coisas mais difíceis que eu trabalhei, né, que a gente trabalhou, porque ela é, de fato, uma caixa preta. Em que sentido ela é uma caixa preta? Por exemplo, para você ter noção, eu me lembro que quando eu estava trabalhando com a POF, eu só vinha na cabeça Cobb Douglas, né, que a gente estuda aí na graduação na microeconomia. Antigamente, na minha época, era neoclássico e hoje é microeconomia. Eu só vinha na minha cabeça Cobb Douglas, porque a pesquisa de orçamento das famílias é justamente focada em fazer levantamento de gastos domésticos dos agentes. Você pode, inclusive, construir agentes representativos. Olha, eu vou construir um agente representativo para essa determinada faixa de renda, vou construir um agente representativo para essa determinada outra faixa de renda. Então, quando eu trabalhei com a POF, que foi há mais de um ano atrás, que foi justamente para construir um produto do IMB, que é a inflação por faixa de renda, e foi um produto que a gente conseguiu entregar, né? Estava sob a minha supervisão em tempo recorde, a inflação por faixa de renda. Então, a gente justamente, o que é que motivou a calcular a inflação por faixa de renda? Olha, a inflação ela não vai incidir de forma homogênea entre os diferentes estratos de renda dos goianos. Portanto, a gente vai precisar de uma medida que capture essa heterogeneidade. E justamente, olha, o primeiro quintil, que é o que seria, em linhas gerais, os mais pobres, eles estão muito mais suscetíveis a choques inflacionários. Então, se o choque ele for transmitido, por exemplo, pela alimentação e bebidas, ou pela habitação, o primeiro quintil ele vai ser mais penalizado, querendo ou não. Já se o choque vai para serviços pessoais, a gente vê que o quintil mais alto, que seria o equivalente aos mais ricos, ele seria mais impactado. Então, ele seria mais impactado e o primeiro quintil nem tanto, por causa que o IPCA basicamente é um peso, né? A gente tem os pesos ali para as despesas e dos gastos das famílias. Então, foi uma das coisas, assim, que, por exemplo, foi uma das coisas que eu percebi, cara, a gente precisa ter a capacidade para resolver problemas. Chegou, João, por exemplo, calcular a inflação por faixa de renda, seu departamento é o responsável por isso, porque eu tenho um pesquisador, o Marcelo, o nome dele, que ele trabalha há anos com inflação, então a gente precisa desenvolver uma metodologia de apuração da inflação por faixa de renda, porque é útil não só para deflacionar, se você quer deflacionar a renda dos mais pobres, você deflaciona pela inflação da respectiva faixa. Então você ajusta melhor a análise econômica. Então, eu percebi desde a graduação, era muito bombardeado. Não, economista tem que saber resolver problema, economista tem que saber resolver problema. Verdade. Mas quando eu mesmo tive que, em diversas situações, a gente é exposto a resolver problema, então a gente vê, e a gente vai criando robustez. O mais incrível, pode até não parecer, mas a gente cria muita robustez mesmo. Eu percebo, porque a nossa evolução nesse aspecto de resolver problema, a gente vai carregando no tempo, a gente consegue ir carregando ali ao longo do tempo, e a gente fica cada vez mais craque em resolver problema. Uma das
das habilidades que a gente reconhece, mas inclusive a gente é muito elogiado por isso. O pessoal chega lá, não, os meninos do IMB, não sei o que, eles certamente vão conseguir resolver isso daí. Então, assim, é muito prazeroso, é muito gratificante. E eu diria que o mais prazeroso e mais gratificante é quando a gente fala que a gente está resolvendo problemas do mundo real. Porque, assim, a academia, ela é muito gostosa, ela é muito boa, mas, assim, sabe, você está resolvendo uma prova, você está resolvendo ali num ambiente controlado. Agora, imagine você estar exposto a uma situação que não é um ambiente controlado. Você sabe, não, tem, sei lá, 2 horas para fazer uma prova de micro, 2 horas para fazer uma prova aqui de planejamento e política pública, sei lá. Mas só quando a gente vai para o mundo real, o mundo não é controlado. O mundo não é controlado. Então a gente vai ser exposto a muita coisa que você vai ter que saber gerenciar tudo isso, equilibrar. Então, é uma das coisas que eu diria, né? A gente precisa se expor a isso se a gente quer crescimento profissional. Então, tem que saber, hoje a gente é muito bom em resolver problema, inclusive em tempo recorde, mas assim, é uma competência, uma habilidade que a gente vai conseguindo à medida que a gente vai se expondo. Porque para mim, problema era aqueles de resolver, chegava na prova, sei lá, acho ótimo, solução aqui, a equação de Euler intertemporal, só que o mundo não é tão controlado como a gente pensa, então o economista ele tem que é uma profissão bonita, eu diria, né? Uma profissão muito bonita, porque eu volto a dizer, a escala de impacto da que a gente pode atingir, ela é muito grande. Ela é muito grande, assim, a gente tá falando ali de atingir, se a pessoa vai trabalhar no governo federal, atingir vida de milhares de brasileiros, né? A habilidade que a gente precisa ter é essa de resolver problemas, eu diria, eu friso, você saber gerenciar, administrar, saber que você não vai estar exposto a um mundo controlado. Você precisa saber equilibrar. Não, estou desenhando aqui, estou avaliando um projeto que vai tramitar ali nas casas legislativas. Eu preciso entender esse projeto é conveniente, ele é oportuno do ponto de vista da literatura econômica. Isso faz sentido instituir, né? A gente está tentando ali, e aí a gente recorre muito, a gente se apoia muito no que a gente aprende na graduação, querendo ou não. Quando a gente fala em provisionar bens públicos, quando a gente fala em externalidades, quando a gente fala em busca do ótimo, a gente fala muito política discricionária, quando a política discricionária é vinculada, enfim. Então, são coisas que a formação, ela vai te dar a base, mas você vai precisar escalar mais, certamente. Então, você vai ter que desenvolver competências, vai ter que desenvolver habilidades aí, que nada melhor do que o mercado de trabalho para te mostrar que você é capaz, que você consegue, que você vai ter ali a garra, a gama necessária para desenvolver aquele problema, solucionar aquele problema. Puxando mais para esse lado, assim, que você falou, né, que o caminho da graduação, próximo passo, a gente vai melhorando com a experiência, mas voltando um pouquinho para a questão acadêmica, mestrado, Sim. João, quanto o mestrado você acredita que o que o seu mestrado ou o que um mestrado, né, em economia, uma especialização, muda na vida de um economista? E já puxando nesse assunto, ANPEC, você acha que hoje em dia ela tem um papel importante? Qual é o melhor caminho, né, para estudar esse exame? Porque com certeza quem vai finalizar e vai fazer um mestrado, né, vai se deparar com a ANPEC. O que você diria a respeito tanto da questão do mestrado como um diferencial para economista, quanto na questão da ANPEC? Sim, vamos começar pela ANPEC, já que eu não falei nada. Eu brinco com meus amigos que existem coisas na vida que a gente faz uma vez para nunca mais. E eu diria que a ANPEC é uma das. Em que sentido, né? Vamos lá, não estou dizendo, faz uma vez. O que eu estou dizendo é porque eu fiz, eu consegui minha aprovação e me livrei desse negócio. Mas eu volto a dizer, é uma das coisas que a gente faz uma vez para nunca mais. Porque é uma prova muito, eu não vou mentir, é uma prova muito desafiadora. Eu não me preparei, assim, no sentido convencional. Vamos falar ali de pessoas que param sua vida e vivem em função daquilo. Não, eu não parei, não vivi em função de ANPEC, de modo algum. Conciliava milhares de outras atividades, inclusive projetos de consultoria. Mas o que foi que eu fiz para a ANPEC? Para a ANPEC eu disse, olha,
professor Rodolfo me ajudava muito, né? Ele me aconselhava, porque ele passou ele fez Ampeg. Ele, inclusive, me ajudava, se precisasse resolver questão, era só chegar falando com ele que ele resolvia, se eu não estava travado em alguma questão. Ele trouxe algumas contribuições para mim que foram relevantes à época, querendo ou não. Então, eu foquei muito em revisar os principais assuntos que são cobrados pelo exame, e vocês encontram aí. Tem, inclusive, vídeo aula de cursinhos aí, alguns. Não tem cursinho gratuito, né? Vamos dizer assim. Mas tem vídeo aulas no YouTube de pessoas, de professores preparatórios da Ampec, que eles listam, não, ó, foca nisso, não, foca na macro, você foca nisso, na micro você foca naquilo. Eu fiz isso, né? Eu disse, olha, eu vou focar, não. Fiquei 8 meses, sei lá, 6 meses ao longo dessa peleja. Me lembro que, sinceramente, é uma prova muito desafiadora. E não é fácil, é uma prova muito difícil, ela tá avaliando ali algumas coisas, muitas das vezes que a gente nem teve contato. Na parte de estatística, tem muita coisa que a Ampeg cobra que, pelo menos para graduando, não tem muito contato, não. Então, assim, é uma prova que te frustra. Eu me lembro que a gente saiu da primeira prova, tava aí um grupo de alunos, a gente saiu, um negócio ruim, um mal-estar, o pessoal, assim, nos corredores, assim, sabe, com aquele olhar. E ela é uma prova que eu digo, que eu tenho uma máxima que ela se dificulta a cada ano. Ela tá se dificultando a cada ano. Eu fiz eu fiz o meu exame, né? O meu exame ali quando eu terminei. Eu brinco que comigo foi tudo muito casado. Terminei graduação, veio IMB, quer dizer, fiz Ampec, veio IMB, não sei o quê. Então, tudo convergiu. Então, ela é uma prova muito desafiadora. O que eu poderia dizer, que eu me lembro na época que eu fiz muito, era eu comprei aqueles cadernos, um dos cadernos, do módulo de estatística, que foi o que eu comprei. Eu comprei um módulo de estatística que vem com as resoluções. E aí eu disse, olha, vou ler esse negócio aqui, vou resolver. Eu foquei muito em resolver em algumas questões e revisei alguns tópicos essenciais que eu tinha visto lá no início da graduação, na micro. Porque nisso, por exemplo, eu já tinha terminado o micro, já tinha visto teorema do bem-estar social, teorema da impossibilidade de error, não sei o que são coisas que, querendo ou não caem tanto na Ampeg. Cai muito consumidor e firma, via de regra. Então já estava um pouquinho ali uma necessidade de dar uma revisada na cabeça. Aí eu fiz, resolvi a questão, eram questões muito complexas, eu acho as provas da Ampeg muito complexas, muito difíceis. E aí eu fiz o exame e passei, né? Todos os centros, eu recebi convite de diferentes centros. No centro, à época que eu queria passar era do CAEM, eu recebi o convite do CAEM. Na UFPB, eu recebi ligação do coordenador, recebi do coordenador e do vice. Os dois ligaram para mim em dias distintos, da Federal da Paraíba, e tinha sido aprovado, mas nisso eu tive um dilema na época, né? Aí eu vou fazer mestrado, e aí o que eu... Aí eu fui fazer na Universidade Católica de Brasília. Um programa muito bom, muito conhecido, muito renomado, aqui na região centro-oeste, inclusive está entre um dos melhores do país, com professores com uma vasta experiência, com publicações, etc. Muito renomado mesmo, muito renomado mesmo. Então eu disse, olha, vou para a Católica, né? Então eu fui para a Católica, a minha nota se encaixou, eu passei, eu acho que em primeiro, se não foi em primeiro, foi em segundo. Porque teve um reajuste na lista, eu estava em segundo, eu passei e subi para primeiro lugar. Eu passei em primeiro lugar na Católica. E aí fui cursar. E hoje eu já estou terminando, né? Falta praticamente a minha dissertação. As áreas de ênfase, as optativas, as áreas de concentração também já estou no processo já estou cursando. Então falta basicamente a dissertação, que eu também já estou encaminhando boa parte dessa dissertação. Mas assim, falando desse negócio da Ampeg, né? Vale ou não vale a pena? Cara, vale. É muito importante o economista ter mestrado, ter doutorado, eu acho assim, imprescindível. No que o mestrado contribuiu? Eu diria que, para mim, eu vou falar para mim, no meu caso, ele me lapidou. Não é que, eu aprendi uma coisa inédita e que, pelo amor de Deus, vai sucumbir o que eu vi na graduação, aprendi Pronto, não. Eu não diria isso, para mim foi mais lapidar. Eu me lapidei muito na parte da econometria, aprendi a prova de milhares de teoremas, a prova, teorema de First-Flow, lá na econometria,
Também a matemática, a gente aprendeu muita coisa, equações diferenciais ordinárias, essas coisas, é muito importante. Bellman, programação dinâmica, programação estocástica, são coisas muito importantes, mas que elas, na verdade, a gente tem que entender que elas vêm para lapidar. Porque na graduação vocês aprendem muito o Lagrange, mas existem milhares de outros. O Hamiltoniano, existe o Bellman. O Bellman é muito usado na macro, que é uma estratégia, vamos dizer assim, uma estratégia de solução para você achar a equação de solução intertemporal. Então, existe essa dicotomia, né? Que você questiona, vale, não vale a pena? Eu diria que vale. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Só que é o que eu acho ainda. Cara, se você me perguntar, precisa fazer assim que acabou a graduação? Eu não vou ter essa resposta pronta. Eu não sei. Eu fiz, foi o caminho que eu segui, né? Mas, assim, não quer dizer que porque João seguiu o caminho que é o melhor, o caminho correto, né? A gente não pode vincular essas coisas assim. Mas sobre essa questão de fazer ou não fazer Ampec, eu acho que vale a pena. Todo mundo tem que passar por essa, embora triste, mas tem que passar por essa experiência. Você vai ver sair da prova, você vê muitas pessoas desfalecidas, teve gente que, inclusive, né, teve gente que quebrou a perna. Eu conheço gente que foi fazer a prova da Ampec, foi retornar à tarde para fazer um bloco de provas, a pessoa quebrou a perna. Uma prova muito assim, carregada, chega a ser cômico. Então, eu tenho uma colega aqui que ela terminou, né, foi fazer a prova lá na Universidade de Brasília. Ela disse que foi fazer as provas do bloco da tarde, voltou, pá, quebrou a perna no meio da prova. Então, são coisas assim que eu fico, caramba, a PEC é muito carregada, né? Não tem como. Uma prova muito, é sério, assim, as pessoas saem muito, assim, lá eu fiz a prova em Fortaleza, me lembro, eu e vamos dizer assim, minha equipe, meus amigos, nossa, a gente ficava olhando um pro outro, não, vamos voltar pro quarto do hotel, agora, né? Então, assim, é uma prova chata, mas tem que passar, vale a pena, é desgastante, mas os frutos a gente colhe sempre. Eu sempre irei defender um pouco da ideia de que quem fez por onde sempre não tem outro resultado que não seja o sucesso. Eu sempre acreditei nisso, e é verdade, não importa. Que eu vejo que existe uma coisa de condenar. Fulano não foi para o mestrado, né? Então vamos condená-lo. Eu digo é muito comum isso, não pode até não parecer, mas é muito comum assim, existe uma prática de fulano não foi para o mestrado, vamos condená-lo, não, ele está seguindo o caminho errado. Aí não sei. O caminho que o cara escolheu é o caminho que ele escolheu, não sei. Eu acabei, fiz mestrado, mas não quer dizer que você vai ter que seguir esse caminho, não necessariamente. E hoje é um consenso. Eu volto a dizer, eu tenho a oportunidade de dividir espaço de trabalho com pessoas com tamanha expertise, com tamanha habilidades, mas que cara, a gente converge, a gente conversa essas coisas, então, não necessariamente precisa-se seguir esse rito. Termina a graduação, logo imediatamente faz um mestrado, logo imediatamente faz um doutorado. Vamos ver o que o mercado de trabalho, vamos ver onde é que eu me encaixo, vamos ver. É o que eu diria, assim, mas não existe fórmula pronta, não existe fórmula, cada um vai construir o seu próprio sucesso, quem fez por onde, sem dúvida, vai colher, igual como eu vi muita gente aí colhendo sucesso, muita gente tendo história para contar, isso é o que é o bonito, assim, ver. Eu sempre fico muito contente de ver colegas de curso aí que também terminaram recentemente, não são como é que a gente chama, contemporâneos, não são contemporâneos meus, mas eu vejo eles trabalhando, estão no mercado de trabalho, renunciaram, disseram, não vou fazer mestrado, não precisa fazer mestrado agora não, se eu quiser eu faço no futuro. Eu disse, show, bacana. E eu vejo gente condenando a decisão que eles fizeram, não, era para ter que fazer mestrado, não sei o que, eu disse, mas, gente, cada um constrói o seu sucesso, não existe essa, é muito importante, é muito gratificante, mas a gente precisa entender que tudo tem o seu momento, tudo vai aparecer oportunidade para as coisas, e é isso, é o bom da vida. É o bom da vida, é justamente isso. A gente não achar que
Porque eu já vi gente também que não conseguiu, infelizmente, passar na prova da ANPEC, que embora não exista passar, é classificar a palavra correta, ela classifica. Eu vi gente que fez, pagou mais de R$ 400 para fazer o exame, infelizmente não conseguiu a vaga na universidade que queria, no programa de pós que queria, melhor dizendo. E a pessoa se frustrou de um jeito, assim, o mundo dela caiu, entrou numa fase depressiva, pelo amor de Deus, também não, o mundo não vai se acabar por causa disso. A Ampec tem eu sempre brinco que a Ampec tem todo ano. Todo ano, então, vida que segue. Algumas oportunidades a gente não vai ter todo ano, infelizmente ou felizmente. João, a gente está se encaminhando para o final do programa, né? Muito obrigado novamente por participar do podcast com a gente. Para a gente finalizar, gostaria só de pedir uma dica em nome de quem está começando agora na carreira, nos estudos de economia, né? Em nome das pessoas que estão nos primeiros períodos, principalmente, que é o nosso público do podcast, né? Para a maioria das pessoas que vão ouvir vão estar nos primeiros períodos ainda, acredito eu. Eu queria só pedir uma dica final para quem está começando a estudar economia, quem quer construir uma carreira. O que você diria assim? Melhor, se você voltasse para o seu eu do passado, seu eu calouro, o que você diria para ele? Eu acho que uma das primeiras coisas, eu vou responder sua pergunta mais seriamente, mas eu não gostaria de voltar para o passado, assim, nessa posição de calouro. Sou muito grato onde eu tô. Mas, assim, se eu puder, eu brinco também, eu disse, cara, se eu pudesse, eu tava até conversando com o Saio, um grande amigo meu, né, que é superintendente lá, da Macro. Eu disse, cara, se uma das coisas, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente, abrir mais meus olhos. Só isso. Assim, eu disse, cara, eu acho que a minha apresentação pode ter ficado um pouco cansativa, a exposição pode ter ficado um pouco cansativa nessa ideia de a gente ver que as coisas não precisam ser do jeito que a gente necessariamente pensa que deve ser. Então, é abrir os olhos mesmo, ver, cara, será que eu me encaixaria sendo meio, se eu estudasse para um concurso para ser auditor? Será que eu não me encaixaria melhor se eu não estudasse para o concurso do Senado? Eu tô aqui, tô no, sei lá, no quinto, quarto, sexto período, eu tenho tempo. Porque uma das coisas que eu vou dizer para vocês aqui, e que isso vai ficar documentado, o trade-off, ele é dinâmico, o custo de oportunidade, ele é dinâmico. Quando a gente é mais jovem, a gente tem um custo que ele é muito mais baixo, que à medida que a gente vai envelhecendo, esse custo, ele vai ficando mais alto. Ele vai ficando mais alto para milhares de coisas das nossas vidas. Porque quando a gente está ali na graduação, a gente tem uma previsibilidade maior de tudo. Não, vou cursar X disciplinas, não vou fazer isso, tenho prova, data tal, o professor marcou prova para daqui a um mês. É tudo muito previsível, querendo ou não, né? E a gente poderia aproveitar melhor esse tempo, que essa previsibilidade está disponível à monta. Mas é o que eu diria. Claro, para eu estar onde estou, eu sempre reforço que dependeu de tudo das decisões que eu tomei no passado. A gente chama de variável de estado. Então, a gente chama isso na macro de variável de estado. Então, o presente depende de tudo, ou T mais um, sei lá, enfim, depende de todas as decisões que eu tomei no passado, né? Para bem ou para mal. Então, mas se eu pudesse assim, deixar uma marca, é dizer, cara, vamos ver as oportunidades. Não há. A profissão de economista ela é uma profissão muito bonita, que ela tem que estar em todas as áreas. Eu pouquíssimo ouvi, na minha época de graduação, ouvi pouquíssimo falar de economistas que trabalham no Senado, que trabalham na Câmara dos Deputados, ajudando a editar normas, ajudando a elaboração ali de dispositivos, seja uma emenda constitucional, uma medida infralegal a partir de uma portaria, de um decreto, de uma instrução normativa. É uma das áreas que eu achei muito bonito, assim, eu disse, cara, o economista aqui, ele me remeteu o dedo dele aqui, porque ele tem muito a contribuir. Ele tem muito a contribuir mesmo em todas as áreas. Uma autarquia, tipo CAD, ou até mesmo empresa pública e a própria iniciativa privada, né? Tem essas oportunidades aí. A gente vê aí, abre o concurso para o Banco Central, sei lá, faz tempo, né? Mas já se fala em concurso para o Banco Central, né? Abrir vagas aí para o Banco Central. Vai estudar, pegar nesse trem aí mesmo e bola para frente, estuda. Quando a gente tem tempo livre, a gente tem que aproveitar esse tempo livre.
Eu tô dizendo, quando a gente começa a trabalhar, o tempo é mais escasso, o trade-off para tudo fica melhor, até para ir para uma academia, o trade-off fica maior, porque a gente chega cansado e olha, rapaz, será que eu preciso ir bem para essa academia hoje? Deixa para amanhã, posterga, fico postergando, postergando. Mas assim, a vida, ela tem muito dessas. E o que eu posso dizer é, aproveite, inclusive parabenizar os alunos do curso de Ciências Econômicas aí, protagonismo de vocês. Até mesmo da gente estar tendo essa conversa aqui, vocês são coordenados aí pela professora Elza, então vocês estão envolvidos na extensão, parte está envolvido na pesquisa, parte está envolvido na monitoria, outros já conciliam, né, trabalho e estudo, bem versátil isso, e isso é bom ver, outros estão na empresa júnior também, aí dando seguimento a esse projeto que eu me lembro muito nas reuniões da diretoria, a gente se questionava muito, quando a gente sair disso daqui, quem é que vai dar seguimento? A gente se perguntava muito, era uma das coisas que a gente mais se perguntava nas reuniões da diretoria. Quem é que vai dar seguimento? Porque não adianta, se a gente sair para lastro fechar no próximo semestre, não tem grande valia, porque a gente quer deixar a nossa marca registrada de alguma forma. E a lastro foi um dos caminhos, né? Fora os milhares de outros caminhos que a gente procurou deixar ali, carimbar a nossa marca aí no departamento de economia, no curso, né? Então, aproveita esse tempo, vai ler, vai aprender, vai ouvir gente que tem história para contar, vai ouvir pessoas de fato assim, olha, cara, eu tô aqui assistindo um podcast, veja, sei lá, vendo um podcast que não vai te incrementar em nada, porque tem muitos podcasts aí que a gente vê, infelizmente, podcasts que não incrementam, não agregam informações à vida das pessoas. Vai ouvir um podcast como esse, vai ouvir um podcast de pessoa, por exemplo, o cara é auditor da Receita Federal, o cara tá ali dizendo o caminho das pedras que você vai ter que concorrer para atingir esse carro. Vai ter outro dizendo, olha, eu escolhi a carreira docente. Então, como foi que eu fiz para escolher a carreira docente? Qual foi o caminho, né? Tive que investir muito em pesquisa, publicação de papers, publicação de artigos, enfim, ou até mesmo participava de muitos congressos, né? Porque tem um pessoal do programa que eu faço parte que é dedicado realmente ao programa, né? Que ajuda ali na colaboração de produção de artigos, papers e participação de congressos internacionais. Eu me lembro que teve um congresso no Banco Central, eu nem consegui ir no congresso, mas teve um congresso no Banco Central lá, e o pessoal foi e participou, tem uma galera que tem esse tempo e aproveita mesmo assim para se lapidar, porque o ócio jamais ele será bem-vindo. O ócio só será bem-vindo quando você tiver alcançado estado estacionário, digamos assim. Então, a lei da macro. Sem estado estacionário, não dá para se falar em ócio, não, eu diria. Não dá para se falar em, eu vou ficar aqui olhando para o tempo, vendo o tempo passar, e nisso passa 1, 2, 3, 4, você se gradua e você não tem história para contar? Peraí, né? Vamos construir cada um a sua história, e é muito importante. E eu tive o prestígio aí, na época que eu era graduando, de ter pessoas que pensavam assim também comigo, né? Pensavam nessa linha. Tinha gente aí que a gente passava o dia na universidade, tinha trabalhos da Lastro que a gente ia aos sábados para a universidade, então, passar limpo lá uns materiais, umas pesquisas que a gente aplicava. Então, assim, não foi um caminho, assim, eu diria fácil. Tive aqueles momentos que a gente só falta pirar, né? Assim, cara, tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca e dizer, pai, não, chega. Porque, principalmente na época da Ampec, eu fiquei muito assim, porque eu não conseguia estudar para Ampec do jeito que eu queria estudar, né? Aí eu me lembro que já tô pra chutar o pau dessa barraca, não sei o quê. Mas fui lá, fiz e deu certo, graças a Deus. Mas em nenhum momento desisti, porque o que vale, eu aprendi muito, é a constância. Vão ter momentos que você vai estar um dia muito para baixo e tudo bem, legal, vida que segue, mas no outro você recupera. Você consegue recuperar facilmente a frustração do dia anterior. Então, é a vida, sim, mas a mensagem que eu digo é realmente essa, pessoal. Investe, vai aprender, vai saber com quem tem história para contar. Os nossos professores, todos eles, sem exceção, têm história para contar. Todos. Todos. Vai ouvir. São pessoas muito experientes. Eu aprendi muito com os meus professores. Para sempre eles serão meus professores.
Sempre trato eles, chego falando, e aí, professor, como é que vai, não sei o quê, e aí, professora, não sei o quê. Sempre trato assim, embora a gente já guarde aí uma amizade aí de longas datas, de longos períodos, a gente tomar café junto, a gente almoçar junto, não sei o quê. Então, o bom da vida é esse, é da gente estar ao lado de pessoas que nem que sejam 1%, 0,000, não sei lá, por cento, seja um pouco melhor que a gente, que é sempre que eu falo. Eu sempre digo, outra dica que eu deixo aqui para as pessoas é, cara, todo dia você tem que procurar a sua melhor versão. Todo dia. Se você não procura a sua melhor versão, não sei, você não tem razão de vida. Talvez, né? Talvez você não tenha razão de vida. Todo dia a gente tem que procurar subir um degrauzinho, por mais pequeno, por mais inframarginal que ele seja. A gente tem que procurar ser um pouquinho melhor. A gente nem observa que evoluiu de um dia para o outro, mas quando a gente olha para um mês, para um semestre, para um trimestre, a gente vê que a evolução ela é bem perceptível, ela é bem notória. E é isso, galera, é isso. Muito obrigado. Se esse episódio ajudou vocês aí que estão ouvindo a gente, compartilhem, por favor. A gente precisa. Quanto mais gente compartilhar, mais o projeto vai crescer. Quanto mais o projeto crescer, mais pessoas a gente consegue trazer aqui para o nosso projeto, né? Para a Economia Explica. Obrigado por ouvir e a gente se encontra no próximo Economia Explica. Até mais.